Alexandre de Moraes antecipou um posicionamento dele, falando que o projeto de anistia que é defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional. E o outro ponto, para Alexandre de Moraes, os atos de Jair Bolsonaro foram confissão de crimes, além da tentativa de submeter o Supremo aos Estados Unidos. Nós temos um convidado agora no Jornal Jovem Pan, o criminalista Fernando Castelo Branco. Doutor Fernando, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Bem-vindo, boa noite. Tiago, boa noite, prazer é meu. Boa noite, Dora. Boa noite, Cristiano. Boa noite, telespectadores. Bom, doutor, eu quero começar não só pedindo para o senhor analisar como um todo essa operação, se há críticas, não há críticas, mas esse item que eu acabei de citar, do ministro Alexandre de Moraes, antecipar essa avaliação dele e chamar de inconstitucional a proposta da anistia que é defendida pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, Tiago, eu acho que vale dizer e sempre lembrar, né, que o direito penal é uma ciência, mas é uma ciência não exata. Não é como a matemática, não é como a física, mas é uma ciência lógica. Então, é evidente que nós teremos sempre pelo menos uma duplicidade de opiniões, uma duplicidade de pontos de vista que se interrelacionam entre acusação e defesa. O que existe hoje, de fato, é uma investigação levada a efeito pela Polícia Federal, com a chancela da Procuradoria-Geral da República, e isso é muito importante frisar e sempre lembrar, para não ficar parecendo que é um ativismo judicial puro e simples, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele se valeu dessas apreciações de outras duas instituições que têm diretamente a ver com o processo penal, com o devido processo legal, e nessa avaliação ficou caracterizado, pelo menos preliminarmente, dois tipos penais que às vezes se misturam e se confundem, que é a coação no curso do processo e a obstrução de justiça, que são crimes contra a administração da justiça. E eu acho que o principal ponto para efetivação dessa conclusão, e eu posso pegar um exemplo de uma frase publicada pelo Eduardo Bolsonaro no X, onde ele disse: a única possibilidade do Brasil voltar a ter uma mínima normalidade democrática é com os Estados Unidos sancionando Moraes. Então, como um exemplo prático de uma coação no curso do processo, essa grave ameaça que faz Eduardo Bolsonaro contra uma autoridade judicial em processo judicial me parece caracterizadora, pelo menos em tese, de uma prática deste crime, como eu acabei de citar. Doutor Fernando, as questões dos nossos comentaristas, a Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, doutor Fernando. Pela sua análise agora, eu depreendo que, na sua visão, a tese de perseguição política não se sustenta, né? O senhor acabou de dizer que lhe parece bem fundamentado. Mas eu tenho uma outra curiosidade, mas muito de leiga, óbvio, né? É isso que está acontecendo agora, essas medidas cautelares e tal, de alguma maneira pode ter alguma conexão, algum reflexo no processo que está em curso e já em fase de alegações finais por tentativa de golpe, além de outras acusações? Dora, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque, claro, essas duas situações elas se avolumam. Nós temos um processo que já está em fase final, onde a possibilidade da imposição de uma pena elevada ela é concreta, e existe, paralelamente, agora o início de uma investigação em que aparece atos atentatórios de uma coação no curso do processo. Então, eu acredito que, claro, existe hoje uma visão, como eu disse, tanto da Procuradoria como da Polícia Federal, chanceladas pelo ministro Alexandre de Moraes e agora também pelo plenário virtual,
em que o risco de fuga, nas palavras do próprio PGR, né, uma concreta possibilidade de fuga, ela se efetiva. Então, isso traria um desserviço, um prejuízo, não só para essa investigação que se inicia, mas também para a aplicação de uma futura e eventual pena neste processo que já está afindando. Doutor Fernando Castelo Branco, pergunta agora de Cristiano Vilela. Vilela. Doutor Fernando, boa noite. Doutor Fernando, o posicionamento crítico, especialmente, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, que é parlamentar e detém com isso a imunidade parlamentar, a possibilidade de fazer críticas, enfim, de que modo seria possível compor esses dois direitos, né? De um lado, a imunidade parlamentar e a possibilidade do parlamentar em se posicionar, em promover denúncias e tudo mais, e, por outro lado, a possibilidade de isso ser compreendido como algum tipo de intromissão ou algum tipo de tentativa de causar algum dano ao andamento do processo. Cristiano, eu acho que são dois direitos fundamentais. Que pode, por uma visão sistêmica, e mais do que uma visão, uma interpretação sistêmica, haver a prevalência de um em detrimento do outro em determinadas circunstâncias. O que nós temos aqui no caso concreto é um parlamentar licenciado, que agora se autodenomina exilado nos Estados Unidos, que já fez menção de abrir mão do seu mandato para trabalhar em prol disso que ele diz do restabelecimento democrático do Brasil. E o faz de uma maneira totalmente atrabalhoada, que eu particularmente entendo assim, por conta dessa conjunção e dessa correlação entre a aprovação de uma anistia vinculada à revogação das medidas da taxação que o presidente estadunidense acabou de fazer. Então, eu não vejo nesta situação um impedimento da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, até porque ela não está em voga nestas circunstâncias. E aquilo que está se fazendo na condição de parlamentar ou ainda querendo se mostrar como tal, não convola uma medida adequada para a discussão de padrões e critérios na administração da justiça. Doutor Fernando, uma outra questão, também de leigo, voltando à primeira pergunta que eu fiz para o senhor, sobre a anistia. O ministro Alexandre de Moraes se posiciona em relação a isso e chama essa tentativa de inconstitucional. É uma posição que ele pode tomar, ele tem liberdade para tomar essa decisão, para falar que é uma questão inconstitucional, ou o Supremo deveria se posicionar sobre isso, eventualmente se o Congresso aprovar a anistia, por exemplo? Como é que isso funciona? Eu peço desculpas, você tinha feito essa pergunta no começo e eu acabei pulando, mas você tem razão, Tiago. Eu acho que é um pré-julgamento, uma antecipação de algo que eventualmente virá ao Supremo Tribunal Federal para ser analisado. Eu não acho que seja um momento de se fazer essa avaliação. Eu acho que essa avaliação, o judiciário é sempre instado a se manifestar, né, acerca de determinadas circunstâncias. E o faz pelas partes que têm titularidade para assim proceder. Neste caso, a Procuradoria-Geral da República nas questões relacionadas aos crimes ou, eventualmente, em ações adequadas como essa que o Congresso Nacional poderia discutir a respeito da anistia e levar ao Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre a constitucionalidade ou não da medida. Então, me parece, com todo respeito, uma medida ainda antecipada e inadequada. Não se está discutindo e sequer veio à tona esta possibilidade. Doutor Fernando Castelo Branco, deixa eu fazer uma última pergunta. A Dora, na primeira intervenção dela aqui no jornal, chegou a falar, isso foi uma posição que muitos juristas deram hoje durante o dia, algumas análises que surgiam,
que a decisão era para o ex-presidente Jair Bolsonaro colocar a tornozeleira eletrônica, e muitos falaram que poderia ter sido preso. Obviamente que nós estamos fazendo aqui uma avaliação tecnicamente, por que isso não ocorreu. E claro, se houver algum tipo de desrespeito, isso pode acontecer, ou ele não apresenta qualquer tipo de risco para ser preso. Eu acho que é importante tecnicamente explicar isso para quem nos acompanha. Acho que esse ponto é importantíssimo, Tiago, porque durante muitos anos e muito tempo, a única medida cautelar existente no processo penal era da efetiva privação da liberdade, era o decreto de prisão provisória. Hoje nós temos um artigo, que é o 319 do Código de Processo Penal, que vê nada menos do que 9 medidas cautelares alternativas à prisão. Então, o que deve fazer o magistrado quando se depara com uma situação de eventual necessidade de adoção de medidas cautelares? Ele deve começar necessariamente pelas menos gravosas, a pessoa investigada. E deve se lembrar sempre que existe e está em voga a presunção de inocência, tanto no processo contra a violação do Estado Democrático de Direito, quanto nesse inquérito que se inicia agora. Então, acho que agiu acertadamente o ministro Alexandre e os demais que ratificaram a sua decisão quando adotaram medidas menos extremas do que a prisão provisória. E, ao mesmo tempo, que garantam a permanência do investigado em território nacional com as delimitações que lhe foram impostas, com padrões mínimos de segurança para que isso ocorra. É evidente que se ele ferir alguma dessas medidas cautelares impostas, e são, se não me engano, 5 delas, ele pode ter revogadas, vamos dizer assim, essas benesses dadas por essas cautelares, e aí sim ser aplicada uma medida de privação da liberdade, aí efetivamente com uma prisão preventiva. Doutor, o senhor me permite fazer mais uma questão, porque eu acho que é importante. Quais serão os próximos passos do julgamento de Jair Bolsonaro? Nas alegações finais, o procurador Paulo Gonet pediu a condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus do chamado núcleo principal. Já começou a contar o prazo, inclusive, de 15 dias para que a defesa de Mauro Cid, por exemplo, apresente as alegações finais depois da manifestação do PGR, que foi publicada em 15 de julho. A partir de então, a defesa dos demais, entre eles Jair Bolsonaro, terão os mesmos 15 dias para também apresentar as próprias alegações finais. Esse é o rito? Essa é a questão que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora, nesse momento final? O senhor tem alguma projeção de quando o julgamento se encerra? É possível? Difícil? Exatamente, Tiago. Eu acho que esse é exatamente o rito. A defesa sempre fala por último. No caso em que há colaboradores, eles devem apresentar as suas alegações em primeiro lugar, porque, obviamente, é uma peça fundamental para os intentos da acusação. Então, para que nós possamos falar em efetiva ampla defesa, a defesa só deve falar a partir do momento que tiver plena e total consciência dessas alegações, tanto da PGR quanto do eventual delator, e a partir da finalização desse prazo, e vamos constatar, o Supremo foi extremamente eficiente, e eu não vou aqui discutir eventuais discordâncias minhas sobre o rito processual, a forma de arrolar e intimar testemunhas, principalmente, condições que até mesmo a acariação que houve e não foi gravada. Então, eu acho que haveria aí elementos para se discutir até uma nulidade processual, mas a par disso e a látere, nós temos um processo que correu rapidamente e que tudo indica que até setembro esse processo já estará apto para julgamento. Fernando Castelo Branco, criminalista, mais uma vez participou da programação da Jovem Pan. Doutor Fernando, como sempre, muito obrigado pela gentileza, bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Prazer, obrigado, Tiago. Muito obrigado.